Terceiro módulo. Neste módulo, nós vamos ver como se fazem contagens classificatórias com pesagem e como considerar veículos parcialmente carregados. Eventualmente, pode-se fazer contagens classificatórias com pesagem individual de eixos. Isso pode ser feito em instalações com balanças fixas ou com balanças móveis portáteis. Existem basicamente vários tipos de balanças móveis. Uma delas é uma montagem mais simples com células de carga. Nesse tipo de balança, o veículo tem que passar a velocidade baixa, até 15 km por hora. As balanças comerciais suportam até 40 toneladas por eixo e têm um nível de precisão bastante elevado, mais ou menos 3% de precisão. Outro tipo de balança são as balanças dinâmicas, que são balanças com sensores piezoelétricos. Nós já nos reportamos anteriormente. Esse tipo de balança ela pode ser embutida no pavimento e os veículos podem passar por ela a velocidade normal de tráfego, até 130 km por hora. Ela tem uma sensibilidade muito grande. Estudos recentes mostraram que a sensibilidade chega a mais ou menos 100% e admite até 30 toneladas por eixo de carga. Vamos dar um exemplo como tratar os dados de uma pesagem individual de eixo. Vamos admitir esse caso de uma rodovia que tenha volume diário nos dois sentidos de 1.000 veículos comerciais, sendo a taxa de crescimento geométrico do tráfego igual a 5% ao ano. Há 90% de veículos com 2 eixos e 10% com 3 eixos. O resultado da pesagem está mostrado na tabela seguinte. Calcular o número N para um período de projeto de 10 e 20 anos. Então, aqui pesou-se os eixos menores que 5 toneladas, 1.512. Nós já falamos que esse valor será desprezado, ele não influi no cálculo do N. 5 toneladas, 147 eixos, 7 toneladas, 63, 15 toneladas, 21 eixos, tudo eixo simples, e apenas 19 eixos tandem, com peso de 21 toneladas. Um total de eixos de 2.100 eixos, volume diário nos dois sentidos. Vamos então calcular o número N para os períodos solicitados. Se são 1.000 veículos comerciais nos dois sentidos, em cada sentido, admitindo um fator direcional igual a meio, estamos admitindo que metade do tráfego desloca-se em cada sentido. Então, o tráfego anual é 365 vezes 500, que dá 182.500 veículos por ano. O fator de eixo, sabendo-se que 90% dos veículos têm 2 eixos e 10% têm 3 eixos, o fator de eixo é igual a 2,1, ou seja, é a média ponderada do número de eixos da frota. Com esses dados, vamos calcular o fator de carga, aplicando-se as equações do corpo de engenheiros. Menor que 5 toneladas despreza-se, 5 toneladas o fator de carga dá aproximadamente 0,1, nós estamos arredondando para uma casa decimal. Para 7 toneladas, 0,5, 9 toneladas, fator de carga 2, 11 toneladas, 6, 13 toneladas, 15 e 15 toneladas, 40. Eixo tandem de 19 toneladas tem um fator de carga de 15. Multiplicando-se pela quantidade de eixos, então o FC vezes a quantidade de eixos e somando-se, obtém-se 3.386, que, dividido pelo número total de eixos, nos dá um fator de carga médio de 1,61.
Ou seja, cada vez que passa um eixo qualquer, médio, um eixo qualquer, na média ele tem um fator de carga de 1,61. Podemos então calcular o tráfego ano a ano. Se no primeiro ano é 182.500 e a taxa de crescimento é 5% ao ano, podemos calcular o volume de tráfego ano a ano até o 20º ano. Neste exemplo, nós estamos admitindo que este volume medido já é no ano 1 de tráfego. Então, ano a ano, obtém-se esse tráfego, acumulando-se um ano, mais o ano 2, mais o ano 3, mais o ano 4, e assim sucessivamente, somando-se, o tráfego acumulado no 10º ano dá 2.295.468. Prosseguindo-se acumulando o tráfego ano a ano, obtém-se no 20º ano 6.064.541. Evidentemente que a gente poderia chegar a esses mesmos resultados aplicando a fórmula do somatório de progressão geométrica, que é o que vamos fazer em seguida. Então, para 10 anos, calculando-se a fórmula do volume total acumulado, somatório de progressão geométrica, nós temos então a taxa de crescimento 5%, então 1 mais T é 1,05, elevado a 10, nós queremos o tráfego em 10 anos, dividido pela taxa, esse valor dá exatamente o valor que nós chegamos calculando ano a ano. Para 20 anos, o volume total acumulado é 6,34 vezes 10 a sexta, que é exatamente os dois valores que nós já tínhamos chegado analiticamente. Assim, o tráfego, o número total N, vai ser igual ao volume total do tráfego, vezes o fator de carga médio, vezes o fator de eixo médio, vezes o fator regional, que é 1. Efetuando essa multiplicação, obtém-se um N para 10 anos de 7,76 vezes 10 a sexta. Para 20 anos, é o tráfego total, 6,34 vezes 10 a sexta, vezes o UFC médio, vezes o FE, vezes o FR, chegando-se então ao valor de N de 2,04 vezes 10 a sétima. Acontece que numa situação normal de tráfego, nem todos os veículos estão com a sua carga máxima. Quando se faz simplesmente uma contagem classificatória, nós sabemos o número total de veículos por categoria, mas não sabemos o peso dele. E não se sabe se considerar que eles estão trafegando com a carga máxima legal, muitas vezes pode não ser uma solução conservadora, ou pode ser conservadora demais. Uma pesquisa interessante foi feita em 2012 no estudo de tráfego da BR-406, no Rio Grande do Norte. Nesse estudo de tráfego, os caminhões eram parados, todos os caminhões eram parados, e pedia-se ao motorista para mostrar o tipo de carga que ele estava levando e o peso. Todo caminhão é obrigado a portar uma nota fiscal contendo a mercadoria e o peso da mercadoria. Com isso é possível estimar o peso total do veículo, que é a tara mais o peso da carga. E isto foi feito nessa rodovia. E essa tabela mostra, por exemplo, para caminhões leves, então, no dia 3/7, no dia 1, foram colocados por hora, contagem durante 24 horas, durante 3 dias, contagem 24 horas, o veículo era parado e o motorista, não, esse aqui está vazio, esse aqui está levando fruta, levando 1.200 kg de fruta, alimento, eletrodoméstico, 1.800, somava-se a tara do veículo e chegava-se ao peso bruto total. E comparava-se com a carga máxima legal que ele podia levar. Se nós sabemos a carga máxima por eixo, e sabemos o peso bruto total dele, então nós sabemos quantos por cento da carga ele estava levando. Colocando-se em ordem crescente, foi isso que foi feito nessa tabela,
Então tinha veículo que estava levando somente 28% do seu peso bruto máximo total. Ou seja, a porcentagem relativa máxima legal, 25%, foi o mais leve, o veículo mais leve pesava apenas 25% da carga máxima legal. Colocando em ordem crescente, claro que apareceram veículos que estavam com excesso de carga. Então, alguns veículos, aqui levando areia, ferro, água, etc., tinham peso acima da carga máxima legal. Isso para caminhões leves. Foi feita a mesma coisa, caminhões médios, tabelando-se. Tinha-se caminhões com apenas 33% da carga máxima legal, mas tinha caminhão com 183% da carga máxima legal. O excesso de carga, infelizmente, é uma realidade das rodovias brasileiras. Muitos caminhões trafegam com excesso de carga, levando sal, botijão de gás, cal, combustível, botijão de gás, todos somando-se a carga com a tara, chegou-se a valores superiores à carga máxima legal. Para veículos reboques, a mesma coisa. Tinha veículos vazios, pesando apenas 30% da carga máxima legal, mas tinha também veículos com 161% da carga máxima legal. Esses dados todos foram tratados, calculando-se o fator de carga para cada veículo desses. Só que tivemos que adotar um critério, uma vez que nós não sabíamos exatamente a distribuição por eixo e simplesmente o peso total do veículo, nós tínhamos apenas o peso total, nós tivemos que usar um critério e resolvemos separar em 3 grupos de caminhões. Veículos considerados vazios, veículos considerados dentro da carga máxima legal e veículos com excesso de carga. E foi adotado, já que não existe nenhuma recomendação oficial sobre isso, adotou-se o seguinte critério. Veículos que estavam com até 50% da carga máxima legal foi admitido como vazio. Então o fator de carga dele foi calculado imaginando o peso dos eixos quando ele estiver vazio. Os veículos que estivessem entre 50% e 100% da carga máxima legal foi considerado como veículo carregado totalmente com a carga máxima legal. Então, foi calculado o fator de carga, admitindo a carga máxima por eixo. E veículos que tinham mais de 100% da carga máxima legal, todos eles, foram calculados como veículos com excesso de carga. Isto para mesmo critério. Caminhões médios, para reboques, o mesmo critério. E esta curva nada mais é do que a quantidade, a frequência de veículos que foram considerados vazios, a quantidade de veículos com carga máxima legal e a quantidade de veículos com excesso de carga. Isto tudo foi planilhado, foi lançado numa planilha, onde foram então considerados para cada tipo de veículo, por exemplo, caminhão 2C, eram 126 veículos a média diária. Verificou-se que 40% então trafega vazio, 40% com a capacidade máxima legal e 20% com excesso de carga. Calculando-se a média do excesso de carga obtida na contagem, verificou-se que a média de excesso de carga era de 25%. Então, 40% vazio, 40% com a carga média, a máxima permitida, e 20% com excesso de carga, sendo esse excesso de carga de 25% da carga máxima permitida. E assim foi feito veículo por veículo. Então, o caminhão 2S2 foram 2 caminhões. Verificou-se que 50% estava vazio, 50% com excesso de carga, e esse excesso de carga era de 20%. A taxa de crescimento anual de cada um foi considerada, aqui na média dos caminhões era de 3%, e os de ônibus 2%. Então a taxa de crescimento anual dos ônibus é diferente dos caminhões. Para se calcular isso tudo, usou-se uma planilha, montou-se uma planilha mostrada aqui. Então, para cada tipo de veículo, temos que calcular, então, qual o fator de carga quando ele está vazio,
quando ele está com limite de carga legal e quando ele está com excesso de carga. Então, para isso, foi feita uma tabela com os fatores de carga, para ele vazio, para eles com carga máxima legal e com eles com excesso de carga. Então, para cada tipo de veículo foi calculado o fator de carga para ele vazio, para ele com a capacidade máxima legal e com excesso de carga. E foi composto em função das porcentagens de cada tipo de carregamento, foi calculado o fator de carga médio. Esse cálculo foi feito tanto pelo método Corpo de Engenheiros, pelo método da ASTO, levando em conta, então, a quantidade de eixo de cada tipo de veículo, qual o peso de cada eixo quando o veículo estiver vazio, qual o peso de cada um desses eixos quando ele estiver com a carga máxima legal e qual o peso de cada eixo quando ele está com sobrecarga. Com isso, pôde-se chegar ao fator de carga para ele vazio, para ele com carga máxima legal, para ele com sobrecarga, pelo critério do Corpo de Engenheiros e pelo critério da ASTO, individualmente para cada caminhão. O cálculo do número N foi feito, então, admitindo para cada tipo de veículo a sua taxa de crescimento. Então, no caso dos ônibus, 2%, no caso, então, de caminhões, 3%, e o tráfego ano a ano. A previsão era desde 2017, essa rodovia. A contagem foi feita em 2012, mas essa obra foi executada em 2017. Então, o ano inicial foi 2017 e o ano final 2040 para 20 anos. Calculou-se, então, para cada tipo de veículo e foi, então, calculado o número N ano a ano, admitindo-se, por exemplo, que no ano de 2020 esse seria o tráfego acumulado pelo método do Corpo de Engenheiros e pelo método da ASTO. Então, nos dados iniciais da planilha, a gente preenche, por exemplo, qual foi o ano da contagem, quando que vai ser o início da operação. Então, essa planilha que eu estou mostrando não é exatamente aquele exemplo lá do Rio Grande do Norte. Essa aqui foi para uma contagem de 2017 e a rodovia ficaria pronta em 2020 e para um período de projeto de 15 anos. E um fator direcional 0,60, significando o quê? Uma das faixas, dos sentidos vai absorver 60% do tráfego e o outro sentido 40%. Então, o cálculo do número N foi admitido, logicamente, para o tráfego, para a pista mais solicitada, que é 60% do tráfego total. Por isso que a tabela do número N começa em 2020, que é o ano de início de operação estimado para essa rodovia. Então, o início da operação 2020, que é o ano 1, 15 anos depois, esse é o tráfego acumulado pelo Corpo de Engenheiros e o tráfego acumulado pelo método da ASTO. Podemos também obter alguns gráficos mostrando o crescimento do número N até o ano final, estimado, e pelo método da ASTO, o número N. E aqui a distribuição percentual por tipo de veículo. Evidentemente, voltando para evidentemente que para um cálculo com esse nível de detalhe, somente através de uma planilha eletrônica que se pode fazer, mas chega-se a um resultado do número N muito mais perto da realidade do que simplesmente considerar todos os veículos com a sua carga máxima legal. Com isso, nós concluímos o terceiro módulo.